5 sinais que você é imaturo emocionalmente e não sabe. Hoje a gente vai desmistificar um pouquinho isso e te mostrar alguns sinais que você pode ser imaturo e tá tudo bem, a gente pode olhar e melhorar, e a gente vai fazer isso nessa conversa de hoje. Espero que você esteja super bem, eu também estou muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E essa semana, final de ano, aquela coisa toda, organizando tudo para poder tirar umas férias. Irei tirar umas férias, espero que você possa tirar também, tenha essa oportunidade, o que todos deveriam ter, na verdade. Mas, enfim, vamos para o vídeo de hoje. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, todos os meus livros estão aqui. Agora o meu mais novo livro, A Calma é um Caminho Sem Volta, está em todas as livrarias. Meu novo livro, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda, o meu mais novo livro, A Calma é um Caminho Sem Volta. Você pode clicar aqui e garantir. Um livro lindo que vai te ensinar muito como você pode desacelerar um pouquinho, ser um pouco mais calmo e mais inteligente com a tua paz interior num mundo que cobra tanta pressa, tanta performance, tanta conquista, tanta comparação. Esse é o livro para você ler esse final de ano, fechou? Então, vamos pro vídeo de hoje. Estejam preparados que eu vou te mostrar 5 sinais que você é imaturo emocionalmente e às vezes nem sabe, e a gente vai poder desmistificar isso aí. Primeira coisa é que maturidade emocional não tem a ver com a idade. Mas, claro que você de 22 anos é mais imaturo do que o teu próprio eu de 40 anos, né? O tempo vai passar, o tempo faz as coisas frutificarem. Então é um equilíbrio, claro, de consciência, mas o tempo também ajuda essa consciência a amadurecer dentro de cada um de nós. Então, o Fred de 34 que eu tenho agora é mais imaturo do que o Fred, imagino eu, de 45, 50, porque com o tempo eu vou aprendendo mais, me conhecendo mais. Então, não é sobre idade, mas a idade ajuda um pouquinho, vamos ser honestos. O primeiro sinal que você é um pouco imaturo emocionalmente é culpar sempre os outros pelos seus sentimentos, né? O outro fez isso comigo, o outro me deixou com raiva, o outro que me magoou, por que as pessoas fazem isso comigo, por que tudo acontece comigo? É sempre um catalisador de todas as emoções. Por quê? Porque as pessoas vão fazer isso com a gente. É inevitável, eu, você, todo mundo, né? Alguém não vai ser legal, alguém vai trair a gente, seja num relacionamento, num trabalho, seja em algum momento da vida, a gente vai se decepcionar, as pessoas vão tratar a gente não tão bem, e assim por diante. Como a gente vai fazer isso com os outros também, né? A gente se ilude achando que a gente não vai ser a pessoa que vai ser vil em alguns momentos, e talvez a gente seja, né? Quem talvez não vai ser legal com o outro, quem vai ser um pouco arrogante aqui. Isso faz parte da consciência. Você entende como a evolução está nisso? Em assumir tudo que se é para poder melhorar, visualizar, como eu sempre falo para vocês. Então, quando a gente olha para essas emoções e o culpado sempre é o outro, a gente não olha o que a gente precisa melhorar. Porque tem um ponto, presta atenção, a gente não tem como controlar o que os outros fazem com a gente. A gente tem como controlar o que a gente sente e como a gente lida com isso. E controlar não é não vou sentir tristeza, não vou sentir raiva. Não. Controlar é falar, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva. Eu não posso evitar que os outros façam comigo, mas eu posso afastar quem não me faz bem e direcionar para quem me faz bem e selecionar melhor as pessoas que eu me relaciono, que eu tô perto e assim por diante. Mesmo assim não é uma garantia, mas controla os danos com mais facilidade. Porque senão você fica com um sentimento um pouco infantil de que o mundo tem que se adaptar a você. Eu sou muito sensível, o mundo não está preparado para mim. Né? O outro que fez errado, eu sempre fui correto. E a gente começa a colocar um manto, né, de uma perfeição, de uma idealização de si mesmo que distancia às vezes o amadurecimento. Então se eu, Fred, estou dirigindo um carro e o cara bate atrás de mim no carro, certo? Ok, o que muda o Fred que ficaria muito puto e o Fred que não ficaria puto, e o Fred que ficaria puto, mas aprenderia a lidar com isso? São 3 Freds diferentes. Não é sobre o que o outro fez, é sobre como eu reajo. Eu posso estar, porra, vou xingar o cara, tô puto porque o cara fez isso, não sei o que. Essa é uma reação. Eu posso ficar puto na minha cabeça, xingar o cara, mas me controlando e aí conversar, vamos resolver isso. Ou eu posso talvez nem ficar tão puto. Né? Então é o momento que a gente tá. Eu não acho que não ficar puto, tá, seja mais evoluído do que quem ficou e controlou, porque às vezes as emoções a gente não controla, o que vem, né? A raiva, o sentimento, a questão é, a imaturidade tá no quanto a gente alimenta, tá no quanto a gente acha que a gente estava sempre certo e o culpado é sempre o outro, por mais que o outro às vezes tenha essa culpa mesmo, mas o quanto a gente está alimentando isso para se colocar no papel de vítima, isso diz muito sobre maturidade, fechou? Sinal número 2, você não sabe aceitar muitas críticas. Críticas fazem parte da vida, tá?
É claro, tô com alguém que me critica toda hora, porra, eu me afasto dessa pessoa, não me faz bem. Mas tem críticas que estão construtivas, tem feedbacks. Eu já trabalhei com muita gente que você fala alguma coisa, cara, isso aqui não ficou legal, e a pessoa leva como um ataque pessoal, sabe? Aí você vê que falta uma autoestima ali ou é uma arrogância muito grande. Por quê? Porque às vezes faz parte, principalmente no trabalho. Cara, isso aqui não ficou legal, Fred, vamos tentar fazer de novo? Se eu fico, a pessoa só reclama, não quer fazer, eu não tô conseguindo construir. O trabalho é em conjunto, muitas vezes. Relações é em conjunto. Ah, mas a pessoa só critica, só reclama. Então eu me afasto desse tipo de pessoa. Mas eu preciso ter essa consciência para entender, cara, sou eu que não sei aceitar crítica ou não, essa pessoa que critica toda hora e eu não tenho como agradá-la. São duas coisas diferentes. Então, você vê que a imaturidade vem quanto mais você se defende demais, mais você se justifica, mais você quer ter razão, mais você quer mostrar que você tá certo, mais você quer, como dizia meu avô, né? Mais você quer ter razão do que ser feliz. Então, defender teu ponto é uma coisa. Mas ficar todo, não, mas não é assim. Não, mas você não sabe. Quanto mais maduro, mais você escuta, pondera, vê, pô, isso aqui tem razão, isso aqui não tem muita razão. Se é defensivo demais, se o outro sempre tá errado, se você não quer ouvir nada, se você quando ouve já quer levantar e depois, eu não quero ouvir. Você vê que é uma imaturidade muito grande, sabe? É uma sensação de sempre estar se defendendo, porque eu não quero ouvir essa parte que vai mostrar de mim uma parte que eu não tô a fim de olhar agora, e isso vai me doer, sabe? Até porque a sabedoria, nesse caso, tá em você não deixar bater isso na autoestima e não confundir opinião com identidade, sabe? Às vezes é só uma opinião, é só um não. Não precisa levar isso como um ataque pessoal, como uma identidade, como... É mais leve do que você imagina muitas vezes. Sinal número 3. Você precisa estar certo o tempo todo. Você sempre precisa ter razão. Os seus lugares sempre são os melhores. E a gente alinha muito com o sinal passado. Por quê? Porque a gente começa a querer ganhar do que entender. É sobre sempre ter razão, né? Sempre sobre alimentar o que você já acredita. É endossar o que você já acredita dentro de si. E a maturidade vem para ouvir, vem para ponderar, vem para não ter verdade absoluta, vem para equilibrar a opinião. Pô, isso aqui eu concordo, isso aqui não, né? É mais brando, é mais maduro. Você pode ver que esses sentimentos todos que a gente fala, maturidade, amor, felicidade, são termos que trazem paz, leveza, não é arrogância, não é defesa, não é guerra, não é reativo. É ouvinte, é paciente, é tranquilo, é mais sereno, é mais equilibrado. Ali está a maturidade, nesses alicerces assim. Até porque, como eu falei antes, nem todo não é uma rejeição, né? Às vezes a gente recebe um não e acha, meu Deus, a pessoa me rejeitou, às vezes é só um não. Eu sempre falo isso pra vocês, quando você aprende a receber um não, sem deixar bater na autoestima, achar como uma rejeição, e aprende a falar não, sem sentir culpado como se fosse um ataque ao outro, a vida fica muito mais gostosa de ser vivida, muito mais gostosa. Sinal número 4. Você foge do desconforto a qualquer minuto. Você nunca quer ter enfrentamento, você nunca quer resolver as coisas. E aí a gente se torna passivo demais. Porque a gente sempre vira o cordeirinho muitas vezes, né? Os outros passam por cima. E aí o que a gente faz? Volta ao primeiro item. Culpados são os outros. A gente que não tem enfrentamento, aí os outros passam por cima de nós. E a gente quer que os outros entendam. Ah, ele é tão doce, então eu não vou fazer isso. E o mundo é um pouco mais frio com essas coisas. Então a gente precisa enfrentar. Tem momentos que a vida vai te falar, cara, agora é hora de enfrentar. Agora é hora de estufar o feito e lutar pelo que é teu, pelo que te pertence, sabe? Porque senão você vai sempre ficar passivo em situações que às vezes precisa, querendo ou não. A vida é um pouco assim. De mais força, de mais garra. E aí evita várias coisas. Evita sentimento ruim, eu não quero. Conversa profunda, eu não quero. Situação difícil, não vou olhar. E às vezes a gente precisa enfrentar, né? Isso em vários momentos. Quando a gente perde um ente querido, às vezes vai ter que pegar, ir lá, fazer todo o processo de velar a pessoa. É difícil, mas tem que fazer. Às vezes a gente tem que sentar e fazer. Pô, alguém às vezes vai te ferrar numa situação. Cara, você tem que se defender. Não dá pra falar, não, tá bom, não quero nem ver nada. Não pode ser uma fuga constante. Senão você vai perder um pouco do teu brilho também. Então tem momentos que a gente tem que olhar e fazer o que tem que fazer. Não dá pra fugir sempre de tudo. Porque senão a gente vai ficar sempre refém da vontade dos outros e não da nossa própria vontade. Quinto sinal. Ou você explode ou você se fecha. Não existe um equilíbrio, não existe uma conversa, uma paciência.
Você tem dois extremos, ou você grita, se defende, é uma coisa voraz, ou você some, se fecha e você não quer falar. Não tem aquele equilíbrio, não tem a conversa, não tem a paciência, não tem o ser ouvinte como um todo. Porque o segredo da maturidade está na tolerância, sabe? Não é tolerar tudo, né? Mas na tolerância de conversar, no equilíbrio, de entender. Você não tem sempre razão. As tuas verdades nem sempre são tão absolutas como você acha. A culpa não é sempre o outro. Muitas vezes faz isso para se proteger. É como se você falasse, minha autoestima é tão baixa que eu preciso fingir que eu tenho razão para poder não doer tanto aqui. Então eu vou acelerar para mostrar que eu tô certo, porque se eu me desconstruir ali eu vou desmoronar e eu não tenho substância interna para sustentar isso. E esse é um grande diferencial, você vai se identificar com muita gente. A pessoa madura se comunica sem ter que destruir tudo. O imaturo destrói tudo, dane-se, então não é sobre mim, então eu não quero saber, a culpa é do outro, então vai embora, ou vai ou fica. É sempre um extremo. Por quê? Porque dói o processo de se conhecer e olhar ali dentro da relação. Então vira sempre uma extremidade, por isso que o intenso muitas vezes é muito imaturo. O intenso é ou é do meu jeito ou não é pra ser. Esse 880, ele é uma imaturidade, porque ele não aceita o meio termo. Ou é do meu jeito, ou não é pra ser. Ou eu explodo, ou eu vou sumir. Isso mostra uma grande dificuldade de achar o equilíbrio e, né, se conectar com as pessoas, com as situações e assim por diante. E fica tranquilo, tá? Que essas imaturidades todos nós vamos passar. Isso não é um defeito de caráter, é uma coisa importante de se olhar para poder melhorar. Esse é o ponto. Olhar, melhorar e transformar. Até porque ninguém nasce maduro, né? Tá todo mundo, né, nessa experiência da vida aprendendo também. Então não tem que se culpar, sabe? Até porque se culpar é imaturidade também, não precisa. Vamos olhar, vamos perceber, vamos acolher e vamos escolher mudar. E é sobre isso. E tá tudo bem. É o olhar claro que traz a resolução. E eu espero que você esteja disposto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ficou até o final, o que eu quero de emoji hoje é um coração azul. Deixa um coraçãozinho azul no comentário se você viu esse vídeo até o final, porque eu fico feliz que vocês fiquem até o final e isso me gera uma conexão de estar falando com vocês aqui. Isso me faz muito bem. Fechou? Não esqueça de deixar o like, primeiro link na descrição você tem acesso ao Clube Despertar, que é meu clube de assinatura, as minhas palestras, meus livros, a tudo que você precisa ver e achar para poder estarmos juntos. Fechou? Um beijo, se cuide e até o próximo vídeo.